estudos nessas áreas. Então, todos esses elementos serão necessários, obrigatórios, independentemente do estudo que você estiver conduzindo, independentemente do nível em que você se encontre, a de graduação ou de pós-graduação. Então, todos esses procedimentos têm esse embasamento estatístico, que se combinam com os elementos metodológicos para desenvolver qualquer um desses estudos. E é justamente isso que eu vou trazer para vocês. É o que da questão, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E para isso, nós vamos trabalhar essa aula expositiva, utilizando esses recursos do Google Meet e literatura diversa. E a avaliação no nosso mini curso será participativa. Então, fiquem à vontade para participar nos momentos em que eu solicitar. Vocês podem liberar o áudio e também podem enviar as mensagens no chat porque eu vou fazer perguntas para vocês. E para justamente testar se vocês estão extremamente atentos a esses pequenos detalhes. E tudo isso, todo esse percurso, deriva da escolha de uma pesquisa. Aqui nós estamos falando de aplicações para a pesquisa, no contexto particularmente da cardiologia. E toda essa definição vem sempre de um interesse pessoal ou de equipe, que depende da sua dedicação, empenho, entusiasmo, perseverança, mas também a consciência e a resiliência em superar obstáculos. Até mesmo porque nem sempre nós desenvolvemos exatamente aquele estudo que nós tínhamos uma intenção inicial de desenvolver. Muitas vezes nós temos que nos adaptar à linha de pesquisa de orientadores ou da equipe, e isso faz com que você nem sempre siga por aquele caminho que já tinha um certo planejamento. Para que você não fique à mercê desses desvios no meio do caminho, é muito importante que haja essa compreensão do todo. Quais são esses procedimentos metodológicos e estatísticos que precisam ser adotados, que precisam ser atendidos e que independem dessa escolha, independem do objeto de estudo que o seu orientador ou sua orientadora determinar para você. Esses são os detalhes. E todos esses detalhes traçam exatamente o percurso entre o objeto da pesquisa e os seus resultados. Agora, o detalhe é como descrever no seu trabalho, que vai caminhar desde o projeto de pesquisa até a publicação do seu artigo, como desenhar, como delinear cada um desses elementos essenciais de maneira correta para que você consiga atender a essas exigências. E, veja bem, os métodos estatísticos representam exatamente essas estratégias de solução de problemas para as pesquisas na área da saúde. E são esses principais elementos que eu venho trazendo aqui para vocês. Então, em primeiro lugar, nós sempre partimos de um tema. Esse tema indica sempre uma área geral do desenvolvimento da pesquisa, a área de interesse a ser investigada. O tema nada mais é do que o assunto de uma forma geral. Mas, para definir esse tema, você, claro, vai desenvolver uma leitura consistente da literatura para identificar, dentro desse tema, quais são os pequenos elementos, quais são os objetos que têm sido trabalhados e verificar as possibilidades do que você pode fazer de diferente. Depois da escolha do tema, é que você vai determinar, dentro de tudo isso que já existe na literatura, qual é o aspecto em particular que me despertou um interesse, que eu posso trabalhar, posso desenvolver um estudo. Aí sim, dentro daquele aspecto, a gente consegue determinar qual é a variável daquele conjunto de características de um determinado público-alvo, qual é exatamente aquela variável que é mais importante, que é o que da questão, que é o que eu quero investigar. Essa variável é justamente o que a gente denomina de variável dependente do estudo. Não se preocupem que eu vou já explicar para vocês toda essa classificação. Mas eu quero que vocês já comecem a absorver o seguinte, que a variável dependente, juntamente com o público-alvo,
determinam o seu objeto de estudo. E o objeto de estudo consiste no primeiro passo para você delinear qualquer pesquisa no contexto da saúde, particularmente em estudos na área de cardiologia e hemodinâmica. Então, o primeiro passo que você precisa determinar, que você precisa realizar, é justamente a determinação, a identificação com a redação correta desse objeto de estudo. E eu vou mostrar para vocês exatamente como fazer isso. Determinado esse objeto de estudo, vocês então passarão para o problema. E essa palavra em particular, problema, chega a ser, por vezes, bastante assustadora quando você vai desenvolver um trabalho, porque os orientadores ficam, mas qual é o seu problema? E aí, eu li aqui esse material, mas eu não consegui identificar o problema. Então, problema, o que é esse problema? Como que você vai redigir esse problema? O problema nada mais é do que a apresentação do objeto. Mas essa apresentação do objeto tem contextos diferentes. E esse contexto é justamente a apresentação do problema, que pode acontecer de duas formas. Um problema apresentado de maneira contextualizada e o problema apresentado na forma de pergunta, que é a questão de pesquisa. Então, de maneira contextualizada, você vai apresentar esse problema que, se eu peço licença até para identificar para vocês exatamente onde que essa apresentação vai ficar, que é no primeiro parágrafo da sua introdução. Isso vale para o projeto, vale para o trabalho de iniciação científica, TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, por artigo científico. Depende do delineamento, professora? Não depende do delineamento. No primeiro parágrafo da sua introdução, que é um requisito obrigatório de qualquer estudo que você vai apresentar, você deve apresentar o objeto de maneira problematizada. O que significa isso? Se eu vou estudar, por exemplo, a qualidade de vida de pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, eu escolhi esse objeto, mas qual a relevância dele? Por que que eu tenho que investigar? No primeiro parágrafo, as pessoas têm essa tendência a descrever do micro para o macro. Começa a introdução do micro para o macro, descrevendo o que é qualidade de vida e etc. Mas nesse primeiro parágrafo em particular, para atender a esse requisito, eu preciso apresentar todo esse link. Então, a qualidade, as cirurgias cardíacas afetam os pacientes nos aspectos sociais, econômicos, de autocuidado, etc. O que pode ocasionar um declínio da sua qualidade de vida. E esse declínio da qualidade de vida tem outro conjunto de consequências. Por isso é importante investigar a qualidade de vida de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Isso é apresentar o objeto de maneira problematizada. Essa é a primeira forma de apresentar o problema do seu estudo, que é justamente esse questionamento que os orientadores, professores de bancas examinadoras fazem para vocês. Qual é o problema do seu estudo? Precisa, em primeiro lugar, estar lá no primeiro parágrafo da sua introdução. E no formato de questão de pesquisa, você vai basicamente combinar um pronome interrogativo com o texto do seu objeto. Nesse exemplo que eu citei, eu poderia elaborar, por exemplo, como se apresenta a qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Então, eu tenho uma questão de pesquisa que vai representar também esse objeto de estudo. Esses são apenas os primeiros elementos essenciais do projeto de pesquisa. E vejam que mesmo o problema, seja de maneira problematizada, contextualizada, ou na forma de questão, dependem do texto do seu objeto. O objeto eu já mencionei para vocês que é a própria variável dependente do estudo. Então, eu não tenho como definir corretamente o objeto se eu não sei nem classificar variáveis. Vocês concordam? Eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho como desenvolver, delinear um trabalho sem ter esses conhecimentos prévios.
E por isso a gente parte desses elementos essenciais, que compreendem o objeto, a questão de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e os elementos obrigatórios do método. E, com base em todos esses elementos, começam os questionamentos. E agora? Como eu vou conduzir esse processo? Por onde eu devo começar esse trabalho? E a essas perguntas a gente começa a responder justamente com as aplicações estatísticas. Vamos lá. Para entender essas aplicações estatísticas, primeiro eu preciso que vocês retomem os conhecimentos sobre essas definições. Não, eu acredito que poucos tenham ouvido falar sobre a biometria, mas todo mundo aqui já ouviu essa terminologia de bioestatística, certo? Sim, sim, eu quero que vocês comecem a participar no chat, que eu vou já chamar vocês. Não deixem de enviar as mensagens. Vou só reduzir aqui um áudio, que eu acho que está tendo interferência, pessoal. Só um instantinho. Pronto. Então, o que acontece? A bioestatística compreende esse conjunto de técnicas estatísticas que são utilizadas no tratamento da variabilidade existente nas ciências médicas e biológicas. O que é essa variabilidade existente? Compreende exatamente aquilo que a gente não tem como palpar, a gente não tem controle. Eu tenho controle sobre quantas pessoas vão se contaminar com Covid-19? Eu não tenho controle. Isso é uma variabilidade existente. Eu não tenho como determinar qual será a incidência de Covid-19 pós cancelamento do isolamento social, por exemplo. Eu não tenho controle sobre isso. E tudo que nós tratamos, tudo que nós abordamos nas ciências médicas e biológicas contém variabilidade, porque nós, essencialmente, não temos controle sobre isso. Mas mais importante ainda do que entender essa bioestatística, que é a aplicação dessas técnicas estatísticas para compreender esses conteúdos, para compreender essa variabilidade que existe na nossa dinâmica de viver, que está associada ao processo saúde e doença e, mais uma vez, cujas consequências nós não temos controle. O que nós podemos fazer é investigar, utilizar essas técnicas estatísticas para comprovar a importância de elaborar uma intervenção, a importância de desenvolver políticas públicas para determinado elemento, determinado objeto. E dentro de tudo isso, a gente trabalha exatamente com a biometria, que é a ciência que estuda as medidas dos seres vivos. Então, essa biometria nada mais é do que essa medição e a análise de dados biométricos, dados de pessoas, dados dos seres humanos. Quando eu falo em idade, sexo, estado civil, escolaridade, qualidade de vida, todas essas informações são dados dos seres humanos e, ao medi-los, eu tenho, então, uma aplicação em biometria. De tudo isso, gera o conceito de variável aleatória. Então, o que seria essa variável aleatória? É um evento, uma característica do ser humano, para a qual eu consigo determinar opções de resposta, possibilidades de resposta. E essas possibilidades de resposta formam o espaço amostral dessa variável. Por exemplo, a cura de um paciente após a quimioterapia é o nome da variável. Qual é o espaço amostral? Bom, se a variável é cura de um paciente após a quimioterapia, ou ele vai estar curado, ou não estar curado, ou não curado, não é isso? Curado ou não curado. Então, esse é o meu espaço amostral. Outro exemplo. Classificação do IMC. Eu decidi classificar o meu público-alvo em abaixo do peso, eutrófico, sobrepeso e obesidade.
Então, essas são as minhas opções de resposta. Classificação do IMC é também uma variável aleatória. Número de filhos. Quantos filhos você tem? 0, 1, 2, 3, 4. Número de filhos também é uma variável aleatória. Outro exemplo. Nota em uma avaliação de 10 pontos. Nesse momento, todo mundo lembra das suas provas aí nas próximas disciplinas, as provas que estão próximas de acontecerem, mas essa nota pode variar de 0 a 10 e incluir décimos, não é isso? Não posso ter alunos que vão tirar 8,3, posso ter alunos que vão tirar 9,2, não teremos alunos que vão tirar menos de 7, né? Porque não esperamos isso de vocês. Todos muito estudiosos. E todos esses elementos nos levam à importância da classificação dessa variável aleatória. E existem, essencialmente, no contexto da biometria e da bioestatística, consequentemente, duas formas de classificar variáveis. A primeira forma corresponde ao nível de mensuração, que muitas vezes vocês escutam, se vocês passaram, quem já passou por disciplinas na graduação ou na pós-graduação que envolvem a bioestatística, métodos quantitativos, já ouviu falar do tipo de variável. Ah, é uma variável nominal, é uma variável quântica, é uma variável... Isso geralmente as pessoas denominam como tipo de variável. Mas é muito importante que você tenha atenção nessas denominações, porque existem essas classificações diferentes. E eu vou explicar mais ainda, uma razão maior ainda para isso. A primeira forma de classificar variáveis é quanto ao nível de mensuração. Elas podem ser qualitativas ou quantitativas. As variáveis qualitativas são aquelas respondidas por meio de palavras. Quando eu pergunto, por exemplo, sexo, feminino, masculino. Estou respondendo por meio de palavras. Variável quantitativa é aquela respondida diretamente por meio de números. Qual a sua idade em anos completos? 43, 18, 51. Respondida por números é uma variável quantitativa. As variáveis qualitativas podem ser classificadas em nominal ou ordinal. Uma variável qualitativa nominal é aquela em que não há uma importância na ordem das categorias de resposta. Quando eu falo em sexo, masculino, feminino, quem é que vem primeiro? Não importa. Já uma variável qualitativa ordinal é aquela em que há uma ordem de importância entre essas categorias. Quando eu considero, por exemplo, a escolaridade em classes, eu tenho pessoas não alfabetizadas, com ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Eu estou usando palavras e ainda existe uma ordem de importância entre essas classes. Então, eu tenho uma variável qualitativa ordinal. Enquanto isso, as variáveis quantitativas podem ser classificadas como discretas ou contínuas. Uma variável quantitativa discreta é aquela que resulta de um processo de contagem. Isso significa que eu só posso utilizar números inteiros. Número de filhos: 0, 1, 2, 3. Tem 3 filhos e meio? Não tem. Ah, professora, mas o meio tá na barriga, porque ainda não nasceu, né? Então, a mulher tem 3 filhos. Ela ainda não tem um quarto. Eu só vou utilizar números inteiros. Então, número de filhos é uma variável quantitativa discreta, por exemplo. Uma variável quantitativa contínua é aquela que resulta de um processo de mensuração. Eu vou estimar. Quando eu pergunto, por exemplo, para o Rafael, Rafael, qual é o seu IMC? Rafael vai pegar o peso, dividir pela altura ao quadrado e deve dar o quê? Rafael está em forma, vai ter um IMC de 22,3, 22,323232. Eu tenho respostas em números quebrados. Então, IMC é uma variável quantitativa contínua. Mas agora vem o ponto mais importante disso. É que existe uma hierarquia entre essas classificações do nível de mensuração das variáveis, de modo que as variáveis quantitativas contínuas
estão no topo dessa hierarquia. O que isso significa, professora? Que uma variável quantitativa contínua é também todos os níveis de mensuração que estão abaixo dela. Oi? Eu provo para você. Vamos considerar o IMC? IMC, qual é o nível de mensuração? Se eu for falar em tipo de variável, ele é uma variável quantitativa contínua. Porque quando eu determino o valor do IMC, eu tenho números quebrados. Ok? Eu posso apresentar o IMC de forma arredondada? Posso, nada me impede. Se eu tiver um IMC de 23,1, eu vou arredondar para 23. E decidir que eu vou apresentar só números inteiros. Então, o IMC, que é uma variável quantitativa contínua, está sendo apresentado agora no nível de mensuração quantitativo discreto. Mas quer saber? Eu não quero isso. Eu quero classificar as pessoas em abaixo do peso, normal, sobrepeso, obesidade. Ainda quero botar obesidade 1, 2 e 3. Eu estou usando palavras para apresentar esses pacientes agora. E, além disso, existe uma ordem de importância entre elas. Então, o IMC, que é uma variável quantitativa contínua, está sendo apresentado agora no nível de mensuração qualitativa ordinal. Mas quer saber? Eu não quero nem isso. Eu quero agora apresentar se, para mim não interessa, se o paciente está abaixo do peso ou acima do peso. Eu quero saber se ele ou não eutrófico. Se o paciente está eutrófico ou não eutrófico, existe uma ordem de importância? Existe uma ordem de importância, gente? Nenhuma. Então, agora eu estou apresentando o IMC no nível de mensuração qualitativo nominal. E eu repito, uma variável quantitativa contínua é também todos os níveis de mensuração que estão abaixo dela. E o mesmo vale nessa sequência, nessa ordem de hierarquia. Uma variável qualitativa ordinal é também nominal. Uma variável quantitativa discreta é também ordinal, também é nominal. Qual a importância disso em termos da pesquisa em cardiologia? Para as variáveis quantitativas, eu vou ter um grupo de testes estatísticos. Para as variáveis qualitativas, eu vou ter um outro grupo de testes estatísticos. Então, ao montar o seu instrumento de coleta de dados, é muito importante que você selecione cada uma daquelas características, que cada uma vai ser uma variável do seu estudo, para serem coletadas no maior nível de mensuração que elas puderem ter. Qual o objetivo disso? Se você não conseguir encontrar uma significância estatística, que é aquele p-valor, tal do p-valor menor do que 0,05, se você não conseguir encontrar essa significância com esse primeiro grupo de testes, não tem problema, você transforma essa variável em outro nível de mensuração e faz outro grupo de testes estatísticos. Se não encontrar mais nem neles, aí tudo bem, é porque realmente não tinha. Mas em muitos estudos, eu afirmo para vocês, em 10 anos de experiência assessorando pesquisadores da área da saúde de todos os cursos, medicina, enfermagem, odontologia, nutrição, fisioterapia e por aí vai. Em muitos desses trabalhos acontece de a gente encontrar uma significância estatística depois de fazer essa conversão. Então, essa já é a primeira observação grandiosa que eu deixo para vocês ao desenvolver essas pesquisas em cardiologia. E não para por aí, porque essas variáveis quantitativas podem receber também um outro tipo de classificação. Deixa eu responder logo aqui a Francimene. É possível ter as duas, qualitativa e quantitativa, numa só, ou só distintamente? Você pode apresentar no seu trabalho das duas formas, porque aí eu vou estar falando sempre, Francimene, em nível de mensuração. Eu tenho, por exemplo, o IMC. Eu posso apresentar nos meus resultados a média do IMC, o desvio padrão, o mínimo que foi obtido numa amostra, por exemplo, de 80 pacientes. Eu posso apresentar o mínimo e o IMC máximo. E também posso apresentar a frequência de pacientes em cada uma das classificações.
quantos estavam abaixo do peso, quantos eram eutróficos, quantos com sobrepeso, quantos com obesidade. Então, veja que a variável é uma só, mas no estudo eu posso apresentá-la em termos de resultados em diferentes níveis de mensuração. Isso só faz enriquecer o seu estudo, porque você demonstra o domínio que você tem sobre aquelas variáveis. E isso vai ser mais relevante ainda quando você estiver aplicando instrumentos de medida. Se você aplica, por exemplo, um questionário, um instrumento que avalia a qualidade de vida do paciente após a cirurgia cardíaca. Você vai apresentar a média que esses pacientes obtiveram nesse instrumento. Vamos supor que seja um instrumento cuja pontuação varia de 0 a 100. Então, qual foi a média desses pacientes? De modo que quanto maior o valor, maior a qualidade de vida. Aí você pode determinar a média, o desvio padrão, qual foi o mínimo que esses pacientes apresentaram, qual foi o máximo. E se aquele instrumento de medida, conforme os autores que o criaram, tiver uma classificação, olha, esses pacientes que tiveram a pontuação de 0 a 20 pontos têm uma baixa qualidade de vida. De 21 até 50, eles têm uma moderada qualidade de vida. E acima de 50 tem uma boa qualidade de vida, até 80. E acima de 80 tem uma alta qualidade de vida. Aí você pode apresentar também a frequência de pacientes que se encontraram em cada uma dessas classificações, tá? Então, não é que a variável, que sejam duas variáveis. É uma variável sendo apresentada de formas diferentes, em níveis de mensuração diferentes, ok? Voltando aqui, para essas variáveis quantitativas, nós teremos ainda uma outra forma de classificação, que independe, tá? Independe se ela é discreta, se ela é contínua. Essa classificação é relativamente importante para as situações em que você tem justamente esses instrumentos de medida. Essa variável quantitativa pode ser classificada como intervalar ou razão. Ah, professora, já identifiquei. Intervalar é aquela que é intervalo, que eu classifico, e razão é aquela que eu não classifico. Não, tem nada a ver com isso. Uma variável quantitativa do tipo razão é aquela em que o zero... Estou falando de números, né? Eu estou respondendo com números. O zero é real. O que significa isso? O zero representa ausência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nível de dor. A gente apresenta para o paciente aquela escala do nível de dor, a escala analógica da dor, de 0 a 10. Se o paciente responde 0, ele tem dor? Não. Não tem dor. Então, vocês concordam que esse 0 representa ausência? Sim. Então, o nível de dor de um paciente é uma variável quantitativa do tipo razão, porque esse 0 realmente é ausência. Uma variável quantitativa intervalar é aquela em que o 0 não representa ausência. Por exemplo, numa avaliação do conhecimento sobre cardiopatias. O professor aplicou para vocês uma avaliação sobre cardiopatias. Essa avaliação vale de 0 a 10. Quem tirou 0 tem ausência de conhecimento? E agora? Não. Não, concordo. Quem tirou 0 não foi capaz de acertar exatamente aquelas perguntas que o professor decidiu fazer. Mas não significa que aquela pessoa tenha 0 conhecimento sobre o assunto. Só não foi capaz de responder exatamente aquelas questões. Então, o nível de conhecimento em uma avaliação é uma variável quantitativa intervalar, porque esse 0 não é real, esse 0 não representa a ausência, só representa a ausência de respostas corretas para aquelas questões que foram determinadas. Se talvez tivesse uma outra questão, aquele participante que tirou 0 não teria tirado 0.
porque ele tem outras formas de conhecimento. Então, até aqui, ok, né? A gente tem essa primeira classificação, que corresponde ao nível de mensuração. Então, vamos lá. Quero de vocês agora. A cura de um paciente após a quimioterapia tem que nível de mensuração? Valendo um curso da professora Vanessa para escrever um projeto de pesquisa. Qual é o nível de mensuração? Quantitativo. Está sendo respondido por meio de palavras ou de números? Números. A cura de um paciente após a quimioterapia? Por meio de palavras. Por meio de palavras. Curado ou não curado? Tem uma ordem de importância? Sim. Tem. Quem é que vem primeiro? Não tem uma ordem de Não importância. tem. Então, é exatamente qualitativo nominal, que nem a Caroline colocou aqui no chat. Muito bem, Caroline. Caroline vai ganhar mais desconto, hein? Não tem essa ordem de importância. Então, de fato, é uma variável qualitativa nominal. Classificação do IMC em abaixo do peso, eutrófico, sobrepeso e obesidade. Qual é a classificação? Qualitativa ordinal. Muito bem. A Caroline está arrasando aqui no chat. Número de filhos. Quantitativo. Quantitativo, porque eu respondo por meio de números. Ela vai ser discreta ou contínua? Quantitativa discreta, porque são números inteiros. 0, 1, 2, 3. E, por fim, a nota em uma avaliação de 10 pontos. Quantitativa. Quantitativa contínua. Contínua, porque eu posso ter valores quebrados. Muito bem. Então, essa parte, com certeza, a gente já fechou perfeitamente. Vamos, então, agora compreender a segunda forma de classificar essas variáveis, que corresponde à dependência. Essas variáveis podem ser dependentes ou independentes. Uma variável independente é aquela que influencia a resposta da variável dependente. E a variável dependente, por sua vez, é influenciada pelas variáveis independentes. Por exemplo, idade e qualidade de vida. É a idade que interfere na qualidade de vida ou é a qualidade de vida que interfere na idade? Qualidade de vida que interfere na idade. Interferir na idade. Qualidade de vida interfere na idade. É mesmo? Então, quer dizer que se eu melhorar a minha qualidade de vida, eu vou começar, por exemplo, a fazer atividade física. Eu vou melhorar minha qualidade de vida e eu vou melhorar a minha idade? Eu vou diminuir minha idade? Eu vou ser mais jovem? Será? Consigo fazer uma viagem no tempo e diminuir a minha idade? Não consigo, né? Então, o que é que nós vamos ter? Que a idade pode influenciar a qualidade de vida. Eu posso ter, por exemplo, que quanto mais velha for a pessoa, quanto maior a idade, menor seja a qualidade de vida. Eu posso inferir isso? Que à medida em que a gente envelhece, a nossa qualidade de vida tende a reduzir. Isso se eu falar no contexto de estudo, né? Eu não posso afirmar que isso vai acontecer para exatamente todas as pessoas. Mas vamos supor, por exemplo, em uma amostra de pacientes cardíacos, que têm problemas cardiológicos. Eu posso entender, posso inferir, supor, que quanto mais velho esse paciente ficar, pior será a qualidade de vida dele. Não posso? Então, a idade, nesse caso, é uma variável independente. E a qualidade de vida, portanto, é variável dependente. Porque a idade pode interferir na qualidade de vida. Sexo
O sexo pode interferir na qualidade de vida. A gente tem, por exemplo, muitas pesquisas mostram que as mulheres têm maior qualidade de vida do que os homens. Outro exemplo, escolaridade. Escolaridade é independente, qualidade de vida é dependente. Outro exemplo, prática de atividade física regular. Sim ou não? Prática de atividade física regular é uma variável independente, porque ela pode influenciar o nível da qualidade de vida daquele paciente. Então, variáveis independentes são todas aquelas variáveis que no seu instrumento de coleta de dados caracterizam os pacientes e que, portanto, podem influenciar a sua variável dependente, que vai ser o seu objeto de estudo. Então vamos começar a pensar nisso. Eu caracterizo qual é o ponto de, no meu instrumento de coleta de dados, eu fazer aquela lista gigantesca de características dos pacientes para depois o quê? Só encher meus resultados? Não. É justamente para verificar se essas características das pessoas interferem naquilo que eu estou estudando, naquilo que é o foco do meu estudo, que dentro daquele tema eu defini como o meu objeto. E para dizer o quanto aquilo é um problema, eu preciso verificar essa relação entre elas. Quais são as variáveis independentes que interferem no meu objeto, que interferem naquele foco de estudo. Vamos exercitar, então. Eu tenho o tema, o uso do analgésico bupivacaína. É um analgésico que é utilizado geralmente combinado à anestesia em um procedimento cirúrgico, para reduzir o nível de dor que o paciente pode ter depois da cirurgia. Então, ainda durante a cirurgia, quando vai ser feita a anestesia, o anestesista adiciona um analgésico para diminuir o nível da dor, depois que essa cirurgia terminar. Então, meu orientador determinou que eu tenho que estudar esse analgésico aí, que é bupivacaína. Em quem, professor? Olha, você vai pegar lá no hospital só os pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca. Tudo bem. Então, qual é o seu objeto? Analgesia pós-operatória, porque o uso desse analgésico é justamente com esse objetivo de, depois da cirurgia, o paciente sentir pouca dor ou não sentir dor. Então, a minha variável dependente é o nível de dor, ou a analgesia após a cirurgia, analgesia pós-operatória. Se essa é a minha variável dependente, por que eu já estou classificando como variável dependente? Porque a idade pode interferir nesse nível de dor. Comorbidades. Quanto mais comorbidades o paciente tem, mais dor ele pode sentir, mais efeitos ele pode sentir da cirurgia, vocês concordam? O sexo, talvez, possa interferir. O diagnóstico, que corresponde ao tipo de problema cardíaco que ele tem. O tipo de cirurgia. Tudo isso pode influenciar o nível de dor que esse paciente vai ter depois da cirurgia. Então, a dor após a cirurgia, ou a analgesia pós-operatória, é a nossa variável dependente. E, portanto, é o objeto de estudo. Então, nós temos a analgesia pós-operatória com bupivacaína e pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Esse seria o meu estudo. Outro exemplo para vocês. Qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Eu tenho como tema qualidade de vida. O meu orientador determinou que eu tenho que estudar pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Então, o meu objeto será a qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. E veja o seguinte, para quem ainda tem dúvidas sobre o melhor título para o seu trabalho, seja o projeto, a dissertação, a tese, o artigo científico, o melhor título para o seu estudo é e sempre será o mesmo texto do objeto. Para formar o texto do objeto, eu combino a variável dependente com o público-alvo. Esse é o título do seu trabalho. Aqui, nesse caso, qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Vamos avançar um pouco mais? Vamos então
identificar algumas das variáveis que poderiam ser elencadas para esse estudo. Não usem somente essas, viu? Caprichem no instrumento de coleta de dados de vocês. Aqui a professora está limitada pelo tamanho do slide, tá? Então, nós temos, para esse estudo, qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Eu posso selecionar idade, sexo, estado civil, escolaridade, comorbidades. Que comorbidades? Hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, osteoporose, vários problemas renais. O tipo de cirurgia cardíaca, porque aqui eu tenho um público-alvo que é geral, certo? Eu tenho pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Mas eu posso, então, incluir em uma variável o tipo de cirurgia cardíaca para poder organizar essas pessoas. Se é uma cirurgia corretora, se é uma cirurgia reconstrutora, se é uma cirurgia substitutiva. Porque pode ser que a qualidade de vida dele, o tipo de cirurgia, interfira nessa qualidade de vida, não pode? Então, percebam que de idade até o tipo de cirurgia cardíaca, eu tenho que tipo de variáveis com relação à dependência? São variáveis independentes ou são variáveis dependentes? Independentes. Independentes, porque elas podem interferir, podem influenciar a resposta da variável dependente, que vai ser qual? Qualidade de vida. Para medir essa qualidade de vida, eu precisaria escolher, elencar algum instrumento que seja direcionado a pacientes, particularmente nesse contexto de pacientes cardíacos, né, com problemas cardiológicos, que possa ser utilizado. Como aqui eu tenho um contexto de cirurgia, eu deixo como recomendação a escala de resultados de Glasgow. Não é a escala de Glasgow, tá? É a escala de resultados de Glasgow, é a ERG. Essa escala mede o impacto da cirurgia na qualidade de vida. Impacto da cirurgia na qualidade de vida. Então, eu posso determinar que eu sei que a minha variável dependente, que eu estou chamando aqui de VD, é o impacto da cirurgia na qualidade de vida, que vai ser medido por essa escala de resultados de Glasgow. Ótimo! Só que quando eu trabalho escalas, quem já trabalhou, já fez algum estudo que envolvia instrumentos, assim, algum instrumento de medida, que precisava ser preenchido, gerar um score no final, talvez classificar os pacientes. Quem já desenvolveu? Ninguém? Ah, pois, mas vocês vão. Ainda, exatamente, Vitória. Ainda não. Vocês podem ainda não ter aplicado com instrumentos de medida, mas certamente vocês já leram artigos em que foi utilizado um instrumento. E quando você observa esses artigos, a gente consegue ver assim que geralmente os autores apresentam o valor que foi obtido de pontuação e eles também classificam os participantes, mas muitas vezes esses instrumentos têm outros pequenos grupos que a gente chama de domínios ou dimensões. Essa escala de resultados de Glasgow, por exemplo, tem um somatório geral dessa escala, gera uma medida de qualidade de vida total. Opa, que a gente está vendo aqui, né? QV total. Essa escala tem 18 itens. Se eu trabalhar os 18 itens, eu tenho essa qualidade de vida total. Mas os autores bonitinhos lá, que criaram esse instrumento, pensaram assim, não, quer saber? Eu não vou deixar só essa qualidade de vida total. Eu quero deixar mais complexo para pessoas futuramente, como a Laura, como a Aurita, a Carolina, futuramente vão desenvolver esse estudo. Eu quero que eles tenham mais coisas para fazer. Então, além de eu trabalhar essa qualidade de vida total, eu quero também dividir esses itens em grupos, que a gente vai chamar de domínios ou dimensões. Eu tenho também, nesse instrumento, saúde geral, suporte social e saúde física.
12 itens são de saúde geral, 3 desses 18 itens são de suporte social e outros 3 itens se referem à saúde física. Quando esse tipo de subdivisão acontece, pessoal, essas subdivisões também são variáveis dependentes, porque elas não deixam de ser qualidade de vida. Elas deixaram de ser qualidade de vida? Não deixaram. Eu só tenho um aspecto particular dessa qualidade de vida, que é a qualidade de vida relacionada à saúde geral, a qualidade de vida relacionada ao suporte social e a qualidade de vida relacionada à saúde física. Então, nesse estudo, eu tenho a qualidade de vida total é uma variável dependente e cada uma das 3 dimensões também são variáveis dependentes. Então, quantas variáveis dependentes eu tenho aqui nesse exemplo? 4 variáveis dependentes. Quem serão as independentes? Todas aquelas características sociodemográficas ou socioeconômicas, clínicas, os antecedentes clínicos, que a gente seleciona para caracterizar os participantes. Ludmila, era a pergunta? Vamos lá. Agora eu convido vocês para nós fazermos melhor ainda. Vamos deixar mais específico. Eu tenho certeza que a gente consegue deixar mais específico ainda. Eu sei que o tema que o meu orientador determinou foi, dentre essas cirurgias cardíacas, para a gente conseguir limitar mais ainda esses participantes, eu quero que a gente trabalhe só com cirurgia de revascularização miocárdica. Ok. E o tema que você vai trabalhar vai ser o impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida. Ok. Então, quem é o meu público-alvo? São pacientes que precisam desse tipo de cirurgia. Quem são esses pacientes? São pacientes com angina e com insuficiência cardíaca. Ok. Então, qual vai ser o texto do meu objeto, pessoal? Eu sempre combino a variável dependente com o público-alvo. Quem é o objeto? É o impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Qual é o melhor título para o meu estudo? Impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Professora, mas não fica repetitivo? É para ser repetitivo mesmo. Muitas pessoas, ao desenvolver estudos, em pesquisa em saúde, têm esse grande receio em relação à redação, porque as palavras se repetem, as frases se repetem, e há sempre aquele medo das recomendações que a gente recebe desde o ensino médio para fazer o vestibular, de você não pode ficar repetindo palavras, você tem que reescrever, você escreve de outro jeito. Isso não funciona tão bem para pesquisa. Não é que você vá, por exemplo, dentro de um parágrafo, escrever, repetir a mesma palavra umas 5 vezes. Não. Mas para esses elementos essenciais, para apresentar particularmente esses elementos essenciais, é para ser repetitivo mesmo. O primeiro problema que é gerado quando você tenta reformular é causar confusão, primeiro no seu orientador e depois nos professores da banca, examinadora. Porque eles começam a questionar quem já participou, quem já assistiu. Defesa de TCC, defesa de dissertação de mestrado, defesa de doutorado. Certamente já escutou em alguma apresentação algum comentário do tipo: olha, mas eu não identifiquei aqui o seu objeto, porque aqui você escreve que vai trabalhar assim, e aqui você já disse que vai fazer isso. Mas o que você realmente quis com isso? Ou nos objetivos? Nos objetivos você disse que ia fazer isso, mas nos resultados você está apresentando isso daqui. Isso tudo é por conta da redação. Isso tudo deriva dessa mudança de terminologia, da mudança de raciocínio. E na pesquisa, essas coisas, para ficarem alinhadas, precisam ser repetitivas mesmo. Então, não tenham medo de fazer exatamente esse tipo de processo ao determinar os futuros projetos de pesquisa de vocês. Outro exemplo,
Ainda continuando aqui. O impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Nós temos essas variáveis. Como eu defini um tipo particular de cirurgia, eu preciso manter aquela variável de tipo de cirurgia? Não, porque eu já sei qual é. Eu posso acrescentar o diagnóstico. Se era angina, só angina, se o paciente tinha insuficiência cardíaca, os dois. E a variável dependente permanece como o impacto da cirurgia na qualidade de vida. Perceba que quando eu fiz o convite para fazermos melhor, eu tive essa atenção, quis dar essa atenção a vocês quanto à terminologia. Quando vocês determinam o nome da variável dependente, esse nome é muito importante. O impacto da cirurgia na qualidade de vida não é a mesma coisa que qualidade de vida. Quando eu menciono só qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, não quer dizer que eu estou aferindo a qualidade de vida relacionada à cirurgia. É a qualidade de vida do indivíduo. Coincidentemente, ele foi submetido à cirurgia cardíaca. Mas quando eu digo o impacto da cirurgia na qualidade de vida, sim. Aqui eu deixo bem claro para qualquer pessoa que lê o meu trabalho que essa qualidade de vida, exatamente, Laura, que essa qualidade de vida se refere, é relativa à cirurgia. Então, é muito importante que vocês tenham essa atenção na definição da variável dependente, sabendo que essa variável dependente é o seu objeto de estudo, e para escrever o texto do objeto, você vai combinar o nome da variável dependente com o público-alvo. E assim você tem o texto completo do objeto, que, consequentemente, é o melhor título para o seu estudo. Ufa! Até esse momento eu espero já ter expandido um pouco mais o raciocínio de vocês para esse contexto da pesquisa. Então, nós temos essa variável dependente, e, mais uma vez, para reforçar, da mesma forma, cada uma das dimensões desse instrumento também será variável dependente do estudo, porque não importa o que eu escrevo acima, o instrumento sempre vai ser avaliado, investigado da forma como os autores que o criaram determinam que ele deve ser estudado, deve ser apresentado. E então, eu passo para a parte dos objetivos. Eu quero mostrar para vocês como fazer a apresentação desses objetivos em um estudo e, particularmente, um cuidado muito especial que vem dos princípios estatísticos na escolha dos verbos dos objetivos. Vocês já se encontraram em alguma situação, assim, em particular, que orientador ou algum professor fez observações assim, olha, mas eu acho que esse verbo aqui não está muito bom, eu acho que não é esse o objetivo. E fica aquela coisa sem te dizer exatamente qual é a melhor redação, mas o orientador disse que não gostou, e você fica à mercê de alguma forma, descobrir qual que vai ser a forma mais apropriada. E com os princípios estatísticos, você consegue determinar exatamente como deve ser essa redação, sem dificuldade e sem erro, com relação a essa seleção dos verbos. Professor, é muito promissor, hein? Você fala muito positivo, mas eu garanto para vocês, de forma muito segura, eu consigo afirmar isso para vocês. E eu começo explicando a diferença entre o objetivo geral e os objetivos específicos. Porque muita gente redige objetivos específicos como se fossem uma continuação do objetivo geral. E isso não é verdade. A começar porque objetivo geral e objetivos específicos têm funções diferentes. Só acontece de a gente costumar organizar num projeto de pesquisa, por exemplo, uma seção objetivos. Aí tem 2.1 é objetivo geral, 2.2 objetivos específicos. Mas não significa dizer que eles são uma continuação, não significa dizer que eles estão interligados, não significa. Eles são absolutamente distintos, têm funções absolutamente diferentes. Observe.
O objetivo geral fornece uma visão global e abrangente do seu tema. Logo, ele é uma significação da tese ou tema que é proposto já no seu projeto. E o mesmo deve ser aplicado no TCC, no relatório de TCC, no relatório de dissertação, no relatório de tese ou no artigo científico. Os objetivos específicos, por sua vez, têm um caráter concreto, operacional, instrumental. E, portanto, eles estão muito ligados às análises estatísticas que são desenvolvidas no seu trabalho. Lembrando que o nosso contexto do minicurso é do desenvolvimento de pesquisas com abordagem quantitativa. Logo, nós estamos trabalhando essas aplicações estatísticas para a pesquisa em cardiologia. O objetivo geral tem a função de apresentar o objeto de pesquisa. Só isso. Então, se você determina lá naquele começo, o que eu disse? O primeiro passo para organizar, delinear qualquer estudo que você vai desenvolver é determinar o texto do seu objeto. Quem é o objeto? É o nome da variável dependente mais o texto do público-alvo. Esse é o objeto. E o seu objetivo geral vai ser formado por um verbo mais o mesmo texto do objeto. Então, o texto que está no seu objeto é o texto que está no título, é o texto que vai estar no seu objetivo geral. Se você mudar uma palavra, pode ter certeza que os examinadores da banca vão começar a te questionar, achando que você está seguindo um caminho diferente para aquele estudo. Porque, enquanto examinadora de banca, eu afirmo para vocês que, ao avaliar um trabalho, isso é a primeira coisa que eu olho. Né? Não é só porque eu seja especialista em estatística. Outros professores, independentemente do nível de domínio, conseguem ler e acham estranho. Eles podem não conseguir explicar para você como fazer corretamente, ou explicar qual é exatamente o problema, mas eles sabem que ali tem falha. Tá? Então, isso vai acontecer porque é para ser repetitivo mesmo. Então, vocês vão colocar exatamente o mesmo texto do objeto de pesquisa. E o verbo que vai ser utilizado no objetivo geral é mais amplo do que todos os verbos que forem usados nos objetivos específicos. Olha a importância disso. Então, como consequência, no objetivo geral, existem no contexto da pesquisa em saúde, e o mesmo vale para as investigações em cardiologia, ou mesmo na hemodinâmica, os verbos para o objetivo geral, nas pesquisas em saúde, são particularmente 2. Anotem, guardem isso no coração de vocês, tanto quanto vocês sabem dizer nome completo e CPF. Os 2 verbos principais utilizados para o objetivo geral são os verbos avaliar e analisar. Sendo que avaliar é mais amplo do que o próprio verbo analisar. Então, se no objetivo geral eu utilizar o verbo avaliar, eu posso utilizar o analisar nos específicos? Posso, porque o avaliar é mais amplo do que o analisar. Se eu utilizar o analisar no objetivo geral, eu posso utilizar avaliar nos específicos? Não, porque avaliar é mais amplo. Então, vou deixar até aqui no chat para vocês. Ó, avaliar é mais amplo do que o verbo analisar. Mas os 2 são utilizados para o objetivo geral. Qual a diferença entre eles, então? O verbo avaliar é mais apropriado para aqueles estudos em que você terá contato com os participantes da pesquisa. Então, se você vai solicitar a participação, se você vai entregar um questionário, ou se você vai fazer as perguntas para preencher, escutar as respostas e preencher um formulário, então você tem contato com o participante. O verbo mais apropriado é o verbo avaliar. Mas, se você não vai ter contato direto com os participantes, por exemplo, um estudo cuja operacionalização será em prontuários. Eu vou coletar os dados de prontuários, ou eu vou coletar os dados de fichas de notificação, declarações de óbito. Você vai ter contato com o paciente? Não. Você vai avaliar o paciente? Não. Você vai analisar as informações dos pacientes.
Então, nessa situação, o verbo apropriado para o objetivo geral é o analisar, porque você não avalia, você analisa, tá? Ficou claro isso, gente? Avaliar e analisar. Em contrapartida, os objetivos específicos têm essa função operacional e, portanto, em uma pesquisa que tem abordagem quantitativa, seguem a mesma sequência das análises estatísticas que serão realizadas. E agora, professora? Porque eu, então, preciso entender suficientemente de estatística para conseguir escrever, então, os objetivos. É por isso que não tem dado certo. Toda vez o orientador, a minha orientadora fica reclamando e muda o objetivo. Uma hora tá de um jeito, outra hora tá de outro. E aí depois eu já não sei mais o que a gente vai fazer, porque o tempo todo precisa dessa mudança. Para não existir isso, para não existirem as dúvidas, é necessário, sim, ter esse entendimento estatístico. Mas eu digo para vocês, não seria à toa vocês fazerem esse mini curso, não é? Eu já disse. Vocês iriam sair com várias surpresas aqui. Vocês não precisam entender dos testes. Vocês não precisam entender da parte mais complexa dessas aplicações estatísticas para redigir corretamente esses objetivos específicos. E eu vou explicar isso para você. Vou ensinar uma forma de vocês redigirem corretamente, construindo o raciocínio, considerando todos esses elementos que eu tenho explicado para vocês desde o início do mini curso. Estão preparados? Estão com o coração acelerado? E ansiosos? Sorriso no rosto? Eu estou sentindo daqui, gente. Estou sentindo a energia de vocês. Vamos começar com o objetivo geral. Eu preciso só conectar o carregador, gente. Senão, não vou conseguir explicar aqui para vocês. Obrigada. Acho que tá no chão a carguinha. Muito obrigada. Aí vamos lá. Para esse objeto, a analgesia pós-operatória com bupivacaína em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Ok. Esse é o texto do objeto. Mais uma vez, quem é o texto do objeto? É o nome da variável dependente, analgesia pós-operatória com bupivacaína. Mais um texto, o público-alvo, em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Se esse é o objeto, qual vai ser o objetivo geral? Eu vou juntar o verbo com exatamente esse texto do objeto. Então, eu posso utilizar o verbo avaliar ou o verbo analisar. Para estudar a analgesia, eu posso, por exemplo, coletar os dados no prontuário. Porque eu sei que existe o registro na sala de recuperação pós-anestésica, que já é padrão dos hospitais, e eu posso coletar as informações dos próprios registros. Eu não preciso entrar em contato com o paciente. Então, nesse caso, eu vou analisar a analgesia pós-operatória com bupivacaína em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Professora, mas eu não confio. Lá no hospital, no serviço onde eu vou fazer a coleta de dados, eu sei que eles só anotam na chegada e na alta da sala de recuperação. Então, eu não posso confiar, porque meu orientador, minha orientadora, quer que eu colete de 1 em 1 hora. Na chegada, 1 hora depois, 2 horas depois, 3 horas, 4 horas, até a alta. Aí, nesse caso, você vai ter o contato, você tem que ter o contato com aquele paciente. Então, você vai avaliar a analgesia pós-operatória com bupivacaína, tá? Lembrem-se, a diferença entre o avaliar e o analisar para esse propósito objetivo geral é exatamente essa. Com o contato, sem contato. Você vai avaliar o paciente ou você vai analisar as informações dos pacientes que foram coletados por outras pessoas. Esse é o ponto X. Outro exemplo. Para o objeto, a qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Para avaliar a qualidade de vida, eu preciso falar com o paciente, eu preciso fazer as perguntas lá do instrumento e ele precisa me dar uma resposta.
eu vou ter contato com o paciente. Então, qual é o verbo que eu vou utilizar? Avaliar. Avaliar. Então, eu tenho... Opa, e aqui, professor, você colocou analisar. Não pode. Cancela. Avaliar a qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Tá? Avaliar. Outro exemplo. Opa. O impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Inclusive, pessoal, esses exemplos que eu estou apresentando para vocês não correspondem exatamente a pesquisas desenvolvidas, tá? Então, se vocês quiserem aí, quem correr primeiro para desenvolver, fica à vontade. Inclusive, esse daqui em particular, com a escala de resultados de Glasgow, ainda não tem desenvolvido. Aqui é porque, como eu desenvolvo já há quase 10 anos consultoria metodológica e estatística para pesquisadores da saúde. Então, tem muitos orientadores, muitos professores e seus orientandos de mestrado e doutorado que são meus clientes. E eu venho trabalhando nisso, auxiliando desde a organização do projeto até a apresentação do material final. Então, esses elementos, assim, tanto para identificar pesquisas que ainda não foram desenvolvidas, quanto para elaborar ideias de novos estudos, é justamente o que a professora mais faz. Então, esse daqui em particular, esse objeto ainda não foi trabalhado, particularmente com a escala de Coma de Glasgow, a escala de resultados de Glasgow. Então, quem estiver procurando ideias, já está aqui, uma para vocês. E, posteriormente, ao final, quem quiser dicas, tirar dúvidas, pode ficar à vontade para entrar em contato. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês no desenvolvimento desses estudos, tá? Então, aqui, o impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Eu vou, para aplicar o instrumento, a escala de resultados de Glasgow, eu vou precisar entrar em contato com o paciente, então o verbo também é avaliar. Avaliar o impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Mais uma vez, é para ser repetitivo mesmo. Eu tenho certeza que quando vocês se encontrarem nessa etapa de organizar esses elementos, vocês vão lembrar, vocês vão escutar a minha voz dizendo para ser repetitivo mesmo. Tá? Confiem, vocês não terão problemas ao seguir com esses procedimentos. Então, objetivo geral, ok. E para os objetivos específicos? Aqui já existe essa maior dificuldade. Por quê? Os objetivos específicos são operacionais, seguem a mesma sequência das análises estatísticas, mas eu não tenho nem noção de para onde virão essas análises estatísticas. Então, deixa eu esclarecer para você. A organização dos objetivos específicos no seu estudo sempre seguirá da menor complexidade à maior complexidade. O que seria ser menos complexo ou mais complexo? Objetivos menos complexos são aqueles que, pensem sempre, se os objetivos específicos são operacionais, seguem a mesma sequência das análises estatísticas, então os objetivos específicos vão determinar a mesma sequência dos resultados, que vão estar lá, depois, no seu trabalho, ou no artigo, ou no seu relatório. Então, a mesma sequência dos objetivos específicos vai ser a sequência dos resultados. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, vai seguir a mesma sequência. O que são esses objetivos menos complexos, de baixa complexidade? São aqueles que lá em resultados, eu vou apresentar apenas estatísticas descritivas. Eu vou dizer, por exemplo, quais são as características, qual foi a média de idade dos pacientes, qual foi a frequência do sexo feminino, frequência do sexo masculino. Eu estou só apresentando as estatísticas descritivas, né? As frequências, a média, das características dos pacientes. Mas eu ainda nem cheguei no objeto, eu nem cheguei na variável dependente. Ah, tá. Então, o meu primeiro objetivo vai se referir às estatísticas descritivas. Primeiro, referente às variáveis independentes.
Quem são as variáveis independentes, de uma forma geral? São as variáveis socioeconômicas ou sociodemográficas, antecedentes clínicos, antecedentes gineco-obstétricos, talvez... a gente pode elencar essencialmente como isso, são os nossos antecedentes. O segundo objetivo específico, porque aqui eu já contemplei as variáveis independentes, certo? Mas está faltando a variável dependente. Então, o meu segundo objetivo específico também vai envolver só estatística descritiva, porém, referente à variável dependente. Naquele exemplo do impacto na qualidade de vida, impacto da cirurgia na qualidade de vida. O meu segundo objetivo específico vai ser, por exemplo, identificar o impacto da cirurgia na qualidade de vida. O que seria identificar? Dizer qual foi a média, qual foi o mínimo, qual foi o máximo, quantos por cento tinham baixa qualidade de vida, ou foi um baixo impacto, quantos por cento tiveram um moderado impacto, quantos por cento tiveram um alto impacto. Ah, tá. Mas eu não estou fazendo nada de relação entre elas, nada. Quando eu passo a relacionar essas variáveis, aí sim eu entro nos objetivos de média complexidade, que são aqueles que envolvem testes estatísticos, sejam eles de associação, correlação ou comparação. Professora, não entenda a diferença entre eles, você vai já entender. E mais complexo ainda, quando já para estudos ou muito bons estudos de mestrado, ou especialmente para os estudos de doutorado, a gente aplica também a análise de regressão, que é uma aplicação muito mais complexa, aí eu tenho uma maior complexidade que eu posso ter dentre esses objetivos. Deixa eu só responder aqui a Larissa. Então, por isso que o verbo avaliar é mais amplo do que o verbo analisar, porque tem contato direto com a pessoa e o analisar é só através de dados já coletados, que vai ou não me dar respostas mais concretas. Correto. E o analisar, você analisa os dados e você não tem como garantir, Larissa, que não existem vieses de registro. Não há como garantir. Quem te diz? Primeiro que eu tenho vários profissionais em turnos diferentes, em plantões diferentes, entre os que faltam e os que estão presentes, que vão preencher aquilo dali. A gente não sabe se foi preenchido correto, a gente não sabe dizer se eles de fato avaliaram para preencher aquilo dali, ou se só alguém disse ou ele repetiu da prescrição anterior, porque existem diversas dinâmicas no contexto hospitalar sobre as quais nós não temos controle. Então, o analisar implica, sim, essa análise das informações, e não do paciente. É exatamente isso. Vamos dando continuidade aqui. Então, quando eu falo desses objetivos referentes às análises, eu vou trabalhar com vocês até essa média complexidade, que é o que a maioria de vocês vai fazer, tá? Se não todos que estão presentes, a maioria vai desenvolver. Eu vou trabalhar sempre a variável dependente versus cada uma das variáveis independentes. Por exemplo, qualidade de vida versus idade, qualidade de vida versus sexo, qualidade de vida versus estado civil, qualidade de vida versus renda, qualidade de vida versus comorbidade, qualidade de vida versus diagnóstico, tá? Então, a variável dependente vai ser sempre aquela que você determinou, que é o seu objeto, e as variáveis independentes vão ser todas aquelas que você acrescentou no seu formulário, que estão caracterizando os pacientes. Mas, de uma forma geral, eu tenho 3 tipos de encontro, gente. Eu posso ter uma variável dependente que é quali, e uma variável independente que também é quali. Eu posso ter uma variável dependente quant, com uma variável independente que também é quant. Eu posso ter uma variável quant com outra quali, e vice-versa aqui. E sabe o que é mais importante? Que cada um desses encontros recebe uma denominação específica. Quali com quali, eu denomino de associação. Quant com quant, denomino de correlação. E quant com quali, eu denomino de comparação. E daqui derivam os testes, os agrupamentos de testes estatísticos que são utilizados.
Quali com quali, eu tenho testes de associação. Ah, não. Mentira que é isso. Quant com quant, eu tenho testes de correlação. Quant com quali, eu tenho testes de comparação. Ah, tá. Então, o que vai determinar o tipo de teste que eu vou utilizar é justamente essa classificação com relação ao nível de mensuração com base na dependência dessas variáveis. Agora fica mais claro ainda o porquê que eu tinha que explicar para vocês como classificar, não é verdade? E vejam bem, isso tem uma relação direta também com os verbos que eu vou utilizar nos objetivos específicos. Associar, correlacionar e comparar. Os orientadores, de uma forma geral, professores de banca, adoram, parece assim que tatuaram dentro do coração o verbo correlacionar. Ah, você vai conseguir correlacionar isso com isso. Mas o verbo correlacionar é específico, gente. Se você escreve correlacionar A com B, você está dizendo que A é quant e que B também é quant. Se você diz associar D com E, você está dizendo que D é quali e que E também é quali. Se você diz comparar A com B, você está dizendo que A é necessariamente de um tipo e B é obrigatoriamente do tipo contrário a ele. Professora, mas e se acontecer duas ou mais situações ao mesmo tempo? E agora, o que eu faço? Porque eu não posso usar o verbo associar, eu não posso usar o verbo correlacionar e também não posso usar o verbo comparar. Mas aqui eu tenho 3 tipos de relações bivariadas, que envolvem 2 variáveis, independente com independente. Se são 3 tipos de relações, eu posso substituir pelo verbo relacionar. Então, se eu tiver naquele contexto associação e correlação, eu não posso usar o verbo nem associar, nem correlacionar. Eu vou usar o quê? Relacionar. Então, utilizar o verbo relacionar deixa implícito que ali, naquela apresentação, pensando lá na tabela que vai ser gerada em resultados, eu vou ter 2 ou mais tipos de relações bivariadas entre associação, correlação e comparação. Até aqui, ok, pessoal? Anotem isso daqui, anotem, que a gente vai ter outro momento para... Eu já estou encerrando, para que vocês completem a redação dos objetivos específicos. Quali com quali, associação. Quant com quant, correlação. Quant com quali, comparação. Vamos lá. Vamos exercitar, então. Para o primeiro espaço, podem usar o chat, podem liberar o microfone. Qual o verbo que eu posso utilizar, considerando tudo isso aqui, objetivos específicos, tá? O nível de qualidade de vida antes e após a cirurgia cardíaca. Cinco. Seria associação? Vamos pensar. Nível de qualidade de vida. É quant ou quali? Quando eu falo, essa é uma observação que eu aproveito para deixar para vocês. Quando eu falo em nível, eu estou sempre dando um valor numérico, tá? Se eu falo em classificação de qualidade de vida, é quali, porque eu classifiquei. Eu vou dizer se ela é baixa ou se ela é alta. Mas se eu falei em nível, eu estou falando que é quant, tá? Então, nível de qualidade de vida é quant. Antes e após a cirurgia, vocês concordam que é o momento? É o momento. Qual é o momento? Quais são as opções de resposta? Antes ou após? Por palavras. Então, eu tenho quant com quali. Qual é o verbo? Comparar. Larissa já foi a primeira. Comparar.
Nesse segundo exemplo, a hipertensão arterial sistêmica e a ocorrência de insuficiência cardíaca. Como eu respondo a presença de hipertensão arterial sistêmica? Sim ou não? Não é? Ou a pessoa é hipertensa, ou ela não é hipertensa. Então, hipertensão arterial sistêmica é uma variável quali ou quanti? Quali. Ocorrência de insuficiência cardíaca. Ou o paciente tem, ou ele não tem. Quali também. Então, eu tenho o verbo Associação. associar. Então, eu vou associar a hipertensão arterial sistêmica e a ocorrência de insuficiência cardíaca. Vamos para esse outro exemplo agora. Olha só. O nível de qualidade de vida relacionada ao trabalho e o tempo de atuação de enfermeiros em unidades de terapia intensiva cardiológicas. Aqui já seria um estudo em que o meu público-alvo são os próprios profissionais enfermeiros. Então, eu tenho o nível de qualidade de vida relacionado ao trabalho, nível quanti. É quanti e quanti. Quanti e quanti, que é eu tenho tempo de atuação. Em quantos anos? Qual é o verbo? Relacionar. Correlacionar. Então, aqui eu tenho correlacionar o nível de qualidade de vida relacionado ao trabalho e o tempo de atuação de enfermeiros em unidade de terapia intensiva cardiológica. Vocês precisaram aprender os testes estatísticos? Precisaram aprender para fazer isso daqui? Não precisaram. Não precisaram. Então, veja que essas aplicações estatísticas são extremamente relevantes para que você consiga redigir corretamente os seus objetivos e não são difíceis de serem aplicadas, mas vocês precisam, sim, desse embasamento para conseguir elaborar de maneira correta. Nós temos acesso a essas informações na universidade? Infelizmente, não temos. Nós temos várias disciplinas. Na graduação, nós temos a disciplina de bioestatística. Na pós-graduação, nós temos, por vezes, se não bioestatística, mas métodos quantitativos ou aplicações estatística para a pesquisa. Sempre são terminologias que estão referentes, que se referem a isso aqui. Mas, até hoje, eu não encontrei uma disciplina, independentemente do nível, que traga exatamente isso que eu trouxe no minicurso para vocês. Não existe, a gente não tem esse acesso. Eu não aprendi isso nem no doutorado. Não aprendi em toda a minha formação. Agora, em paralelo a isso, há 10 anos que eu já comecei a estudar as aplicações estatísticas. Me tornei especialista nisso, e é natural que eu consiga somar essas informações. Mas é um caminho que eu decidi traçar por mim. Não significa dizer que todo mundo vai ter que seguir o mesmo percurso da professora Vanessa para ter acesso a isso? Claro que não. O que a gente pode fazer? Ir mudando aos poucos. E sensibilizando vocês, a minha parte eu estou fazendo, eu estou sensibilizando vocês com relação a essa importância. E vocês que posteriormente, aqui certamente existem alguns que já são professores, orientadores, existem vocês que querem ser professores orientadores, e quando vocês estiverem atuando nesse sentido, é muito importante que vocês repassem esse conhecimento também para outras pessoas, porque essa é uma forma de a gente ir mudando, nem que seja um pouquinho, né? Vamos para esse último objetivo. O nível de qualidade de vida relacionado ao trabalho e as características socioeconômicas e profissionais de enfermeiros. Qual é o verbo? Vamos lá, né? Eu tenho nível de qualidade de vida relacionado ao trabalho. Quanti. Características socioeconômicas. Tem várias. Aí depende das variáveis que eu coloquei lá no meu instrumento, né? Porque, olha só, características socioeconômicas. Eu já tenho idade, sexo, estado civil, escolaridade, renda. E agora? Número de filhos. E agora? Porque quando eu falo características socioeconômicas, eu estou dando uma nomenclatura geral para uma lista de variáveis independentes. Vocês concordam?
Então, dentro dessa lista, eu já tenho idade, é básico, eu já tenho idade, que é quant. Eu já tenho sexo, que é quali. Eu não preciso nem olhar o restante, porque eu já vou ter quant com quali, vou ter quant com quant. Eu não posso usar comparar, não posso usar correlacionar, porque eu tenho duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu vou utilizar, nesse caso, o verbo relacionar. Essa é uma das soluções estatísticas. E aqui você tem exatamente o raciocínio correto para elaborar esses objetivos específicos. Mas eu vou fazer melhor ainda para vocês. Vamos lá? Vamos usar aqueles mesmos exemplos do objetivo geral? Vamos sim, professora. Bora lá. Para esse primeiro objeto, a analgesia pós-operatória com bupivacaína e pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Nós decidimos que o objetivo geral era eu não vou confiar nos profissionais, nos registros que estão lá. Eu vou acompanhar mesmo os pacientes e fazendo as minhas anotações. Ok, então você vai avaliar a analgesia pós-operatória com bupivacaína em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. E os específicos? Aí vamos lá. Eu parto sempre da menor complexidade para maior complexidade. Dos objetivos de menor complexidade, eu tenho as estatísticas descritivas, eu vou só caracterizar. Mas, primeiro eu vou escrever algo que engloba as variáveis independentes. Vamos supor que aqui nesse estudo eu queira investigar as sociodemográficas e os antecedentes clínicos. Então, eu vou caracterizar os pacientes submetidos à cirurgia cardíaca quanto aos aspectos sociodemográficos e clínicos. Quando eu incluo sociodemográficos e clínicos, eu estou tratando somente das variáveis independentes. Ainda falta a variável dependente. Quem é a variável dependente? É o nível de dor pós-operatória que está representando essa analgesia. Então, eu vou identificar o nível de dor pós-operatória em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com bupivacaína. Ah, pronto. Então, o que seria identificar o nível de dor? Dizer qual foi a média do nível de dor em cada hora. Posso construir um gráfico mostrando a cada hora como que essa dor se comportou nos pacientes. E então, eu tenho que escrever um objetivo mais complexo, pessoal. Que vai ser qual? Eu vou relacionar a variável dependente com as variáveis independentes. Então, eu tenho um verbo, o nível de dor pós-operatória e as características sociodemográficas e clínicas. Qual é o verbo que eu vou utilizar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O verbo relacionar. Então, eu vou relacionar o nível de dor pós-operatória e as características sociodemográficas e clínicas. Veja que, essencialmente, vocês podem, com segurança, pessoal, com segurança, vocês vão elaborar 3 objetivos específicos. Por regra, vocês vão elaborar 3 objetivos específicos. Em estudos mais complexos, que tenham 2 variáveis dependentes ou algo extraordinário, você pode ter 4 ou mais objetivos específicos. Isso vai acontecer para dissertações de mestrado muito complexas ou para teses de doutorado. Fora isso, 3 objetivos específicos. O primeiro para as variáveis independentes, o segundo para a variável dependente e o terceiro para relacionar dependente com as independentes. Vamos para outro exemplo. Qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. Nós decidimos que o objetivo geral seria avaliar a qualidade de vida de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas. E os específicos? Primeiro, variáveis independentes. Caracterizar os pacientes submetidos a cirurgias cardíacas quanto aos aspectos socioeconômicos e clínicos. O segundo, para a variável dependente. Identificar o nível de qualidade de vida dos pacientes após a cirurgia cardíaca. E o terceiro, vai relacionar a variável dependente com as variáveis independentes. Relacionar o nível de qualidade de vida e as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Mais uma vez, eu tenho atenção para vocês com relação à redação dessa palavra nível. Se você estiver trabalhando qualidade de vida de forma quantitativa,
Então, você vai deixar bem claro na sua redação que é o nível. Se você for trabalhar a qualidade de vida classificada, por exemplo, em baixa, alta, é uma classificação. Então, você vai dizer relacionar a classificação da qualidade de vida e as características sociodemográficas e clínicas, certo? Então, nível, eu deixo implícito que é quant. Classificação, eu deixo implícito que é quali. Então, o professor, ao ler, o examinador da sua banca, pode ter 10 professores na sua banca. Não é isso, não é um exagero da professora. Mas se tivessem 10, os 10 iriam interpretar do mesmo jeito. Porque você está deixando muito claro o que eles vão encontrar em resultados. E, por fim, o impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Então, primeiro, variáveis independentes. Caracterizar os pacientes com angina e insuficiência cardíaca quanto aos aspectos socioeconômicos e clínicos. O segundo, variável dependente. Identificar o impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida de pacientes com angina e insuficiência cardíaca. E o terceiro, relacionar a variável dependente com as variáveis independentes. Relacionar o impacto da cirurgia de revascularização miocárdica na qualidade de vida e as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes. Ufa! Então, professora, isso significa que, basicamente, o verbo mais complexo que eu vou ter que utilizar, na maioria dos casos, vai ser o relacionar. Sim. Porque se você pensar bem, quando você vai montar o seu instrumento de coleta de dados, idade e sexo já são variáveis. Não é verdade? Idade é quant, sexo é quali. Isso já quebra qualquer um daqueles verbos específicos. Você já não vai poder, nem que idade seja a única variável quantitativa no seu estudo, você não vai poder utilizar o verbo associar. Não tem como, porque idade é quant. Então, você vai utilizar o verbo relacionar, ok? Então, aqui vocês já têm esse direcionamento em relação ao por onde começar, né? Como fazer isso, quais são esses elementos. E aproveitando o encontro que eu tenho com vocês, eu vou apresentar isso porque eu tenho um presente para vocês. Tá? Como conduzir esse processo? Na próxima semana, nos dias 26, 28 e 30, nós teremos um webinar dessa semana do projeto de pesquisa. Vai acontecer para o público de todo o Brasil. E vocês podem se inscrever gratuitamente. E nós nos encontraremos exatamente no horário indicado, às 8 horas, é só 1 hora de encontro em cada um desses encontros, então não toma muito do tempo de vocês. Eu vou deixar aqui, ó, o link mais fácil no chat para vocês, que vocês podem se inscrever, quem tiver interesse. Nessa semana do projeto de pesquisa, eu vou explicar para vocês tanto esses elementos de forma mais específica, quanto adentrar alguns aspectos do método do seu estudo. Então, todas essas informações serão muito interessantes, muito importantes. Deixo aí para vocês o convite para complementar os conhecimentos que vocês estão adquirindo no mini curso. E também, aqui, justamente o link que eu compartilhei para vocês, né? Só confirmando, online, totalmente gratuito, e acontecerão esses 3 encontros no mesmo horário, de 8 horas até as 9 horas, para poder contemplar o público de pós-graduação, o pessoal que trabalha, geralmente sai do plantão às 19 horas, e sim, posso enviar aqui de novo. Às 19 horas, e só colocar aqui, para que todo esse pessoal tenha acesso também. E deixo para vocês, eu tenho uma plataforma de cursos, que é o Estatística Saúde, e um dos cursos da plataforma já está liberado, todas as aulas já estão gravadas e disponíveis. O certificado é de 160 horas, então vocês já podem utilizar como atividade complementar. E
esse curso guia justamente para escrever o seu projeto de pesquisa. Mas não é só para o projeto de pesquisa, porque todos esses elementos, até a redação de cada subseção do método, com modelos, exemplos, quase como a professora Vanessa pegar na mão e escrever junto com você. A gente tem os administradores da plataforma liberaram um desconto temporário, o curso fica nesse valor, mas claro que para um mini curso vocês podem acessar e tem toda uma descrição sobre como foi desenvolvido, mas para vocês eu consegui com os administradores para que fosse liberado ainda além desse desconto que já está na plataforma para 50 vagas, salvo engano. Eu consegui liberar 20 cupons de desconto para vocês. Então, anotem aí, quem tiver interesse, é esse Congresso NET 10, tá? Particularmente para vocês. São só 20 cupons, eu não consegui liberar mais do que isso. Mas dependendo de como for a procura, o Rafael pode, alguém da comissão organizadora pode entrar em contato comigo e eu falo com os administradores da plataforma para ver se eu consigo liberar algo mais para vocês, tá? Estão perguntando aí o Instagram, é o @estatística saúde. Deixa eu colocar aqui. E vou deixar o link também para vocês desse curso, tá? Vocês podem acessar, ver mais informações sobre o que é abordado, vocês têm como ver o conteúdo programático, cada uma das aulas, e a primeira aula já está disponível. Então, você consegue assistir e ver com mais detalhes a minha explicação sobre o que vai ser abordado. E utilizando esse cupom Congresso NEC 10, vocês conseguem ainda, além do valor da plataforma, esses 10% de desconto a mais. Eu espero que vocês tenham somado muitas informações, espero ter clareado a mente de muitos de vocês, especialmente vocês que estão desenvolvendo alguma pesquisa no momento. Eu tenho certeza que fiquei assim num espacinho no coração de vocês, porque por vezes eu me pego pensando assim, nossa, se há muitos anos atrás, se eu tivesse acesso a exatamente isso que eu estou explicando, que diferença teria feito no meu processo de aprendizado? Então, tudo isso eu quero cada vez mais desenvolver para mais pessoas. Então, eu fico à disposição para vocês, para esclarecimentos. Posteriormente, podem entrar em contato para auxílio em algum projeto de pesquisa, caso vocês tenham dúvida. Quanto mais diferentes, mais a professora acha dinâmico, tá? Mais interessante. Então, fiquem à vontade. Muitíssimo obrigada pela atenção e pela participação de todos. Eu adorei os microfones liberados, a conversa no chat. Foi bastante interessante. Mais uma vez, a equipe organizadora, a comissão, muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição de vocês também. Boa noite, pessoal. O link da frequência ele vai ser colocado no chat, só vocês aguardarem um pouco. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Vanessa pela excelente palestra, muito facilitadora, igual alguns falaram no chat. Então, a gente chegou a 89 participantes, então com certeza a gente vai precisar de mais cupons de desconto. Vou pedir para todos ligarem a câmera, Van, e para você colocar na foto inicial do slide, para a gente tirar uma foto e postar no Instagram. Gente, por favor, todos liguem a câmera. Vou voltar aqui. Cuidado com as câmeras. Cuidado com as câmeras. Prontinho. Espera, que eu vou pedir aqui para o Martin tirar a foto. Só um instante. Mas é bom ver esses rostinhos, gente. Se tivesse a obrigatoriedade de todo mundo ficar com câmera ligada, olha. Pronto, o link de frequência ele já se encontra no chat. Por favor, todos preenchem.
A parte do estado não está como obrigatória, mas, por favor, todos que estão na reunião, coloquem qual estado que vocês estão, viu? Gabi, pode tirar o print, vamos se preparar para a foto. Vamos, me avisem se eu estiver desarrumada, gente. Tá ótimo, tá ótimo. Gabi, tirou a foto? Ai, meu Deus. Acho que foi, acho que foi. Peraí, Rafa, foi não, calma aí. Tá. Foi? Deu certo, Gabi? Acredito que sim. Acredito que sim. Foi, agora foi. Ah, Pronto. Então, mais uma vez, muito obrigado, Vanessa. A todo mundo. Amanhã vai ter o outro minicurso, a partir das 6 horas, na quarta também. Todos os minicursos serão enviados o link por e-mail, então verifiquem se o e-mail de vocês estão corretos lá no Deutsche, porque aconteceu que alguns não receberam um e-mail. Verifiquem se o e-mail está correto, porque todos os links serão enviados por e-mail. Os 3 minicursos, porque demanda que esse momento seja uma coisa mais pessoal, de contato com o palestrante, serão pelo Meet, mas as palestras, a partir da quinta, serão todas transmitidas pelo YouTube, viu, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos, tenham uma boa noite, uma boa semana. Tchau, tchau. tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. Van, me envia o link Foi. do cupom por WhatsApp para eu enviar para o pessoal aqui no grupo que eles estão pedindo. Certo, tudo bem. Vou providenciar aqui.